Pronto. Tudo pronto? Vocês estão gravando? Vamos começar? Oi, Manu, bem-vinda. Sandy, Gisele, Jaque. Meninas, me falem aqui quais são as cidades de vocês, que eu sei que tem um pessoal do simpósio que não era de Salvador. Eu gosto sempre de saber de onde que vocês estão, que região que vocês estão. Vão comentando aqui para mim e a gente já vai começar. Bom, primeira coisa, né? Eu quero agradecer a presença. Eu sei que uma terça-feira, 8 horas da noite, nem sempre é fácil. E se a gente está aqui é porque a gente quer conhecer mais uma forma de ganhar dinheiro, mais uma forma de transformar vidas. Nossa, Gisele, de longe, hein? Oh, Érica de Salvador, tipo que a gente vai conseguir se encontrar. E eu queria parabenizar vocês por estarem aqui, conhecendo essa empresa, conhecendo esse modelo de negócio, que eu sei que muitas vezes a gente tem vários preconceitos, a gente cria várias barreiras, e eu sei disso porque eu fui uma dessas pessoas, né? Rio de Janeiro, já fica mais perto, né? Esse é um pedacinho da nossa equipe daqui de Salvador. Esse foi o primeiro evento presencial que eu fiz, que foi em junho, que foi justamente o mês que eu estava indo atrás do Silver, né? Então, aqui vocês podem ver na foto minha cunhada, meu marido, minha filha, Marcelo da nossa equipe, Kelly também da equipe, Ana, minha mãe, Vera, minha sogra, e Mari. Bom, a gente vive hoje um cenário, né? Infelizmente, e é triste pensar nisso, de muita medicação para ansiedade, um monte de gente tendo burnout. Cada vez mais a saúde mental das pessoas está abalada. E a gente que trabalha com bem-estar, a gente que trabalha com saúde, a gente vem numa contramão disso. E a Doterra, ela traz uma visão de reconectar a gente com a natureza. Não existem esforços desperdiçados na natureza. Deixa eu pausar aqui, porque eu acho que eu tenho. E como que a Doterra faz isso? Não existem esforços desperdiçados na natureza. Vou pausar isso aqui. Eu não sei porque ele fica entrando um áudio do nada, absolutamente do nada. Pronto, agora vai. Aí ele aproxima a gente da natureza. E a gente já tem, inclusive, nome bonito para isso, né? As pessoas estão se dando conta de quão distante elas estão da natureza e como isso tem impactado a saúde geral da gente. Então, hoje a gente faz grounding. O que é grounding? É a gente colocar os pés na terra. Então, muita gente hoje passa o dia inteiro de calçado, está trabalhando, está estudando, passa o dia inteiro de calçado. E para todo lugar que vai, tá ali com a borracha no pé. Quando chega em casa, mora onde? Mora em apartamento, mora em edifício. Quando tira o sapato, você não coloca o pé na terra, você está colocando em cima de lajes, às vezes 10 lajes para cima. E aí você, quando vai ver, passa meses sem ter colocado o pé na terra. Quando a gente está em contato, quando o corpo humano está em contato com a terra, a gente troca íons. E isso é importante para a saúde do nosso corpo também. Então, quanto mais desconectado a gente está da natureza, menos saudável estaremos. E é aí que entra justamente a Doterra com os nossos produtos naturais, né, com os nossos óleos essenciais. Muita gente pode confundir com a essência, mas eu já adianto para vocês, não é a mesma coisa. Óleo essencial é um mecanismo de defesa natural da planta. Ele oferece uma série de propriedades benéficas. São extratos puros, a gente encontra eles nas plantas, nas suas sementes, nas cascas, nos caules, nas raízes, nas flores. Por exemplo, esse óleo que está na tela de hortelã-pimenta, aqui em casa a gente ama ele. Ele é maravilhoso para aumentar a nossa oxigenação. Ele aumenta a nossa capacidade pulmonar, a gente consegue respirar melhor, desobstrui as vias aéreas. Então, quando a gente está com sinusite ou rinite, que está tudo entupido, aqui tudo tampado, ele dá um alívio imediato. Ele é maravilhoso para dor de cabeça, ele é um estimulante natural. Então, para a gente acordar melhor de manhã, para a gente já ligar no turbo, para a gente ir treinar, ele é magnífico. Então, aqui em casa, a gente usa muito ele como pré-treino, a gente usa muito, porque aqui é a galera da sinusite. O hortelã-pimenta, ele é extraído do quê? Da folha. Tem umas bolsinhas de óleo microscópicas na folha, onde é feita a extração. Já a canela, por exemplo, é feita da casca da árvore. O óleo de limão, o óleo de laranja já vem da casca do fruto, que é prensado a frio e feita a destilação também para a gente extrair o óleo essencial. Sabe aquele limãozinho pequenininho, amarelinho, que quando a gente espreme, ele sempre tem muito suco, a nossa mão fica com um cheiro forte de limão e bem oleosa? É porque na casca dele tem óleo essencial de limão. Quando a gente aperta ele, a gente consegue extrair um pouquinho. Ele, inclusive, é um dos mais oleosos. Quando a gente aperta, tem vários tipos de limão, né? Esse amarelinho pequenininho é o mais oleoso.
eles são altamente concentrados, de 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas. Sabe aquele conhecimento ali ancestral, milenar, que as nossas avós guardam, que as nossas bisavós guardavam? Uma plantinha para cada coisa, uma plantinha para cada dor, para cada incômodo? Pronto. O óleo essencial vai funcionar assim, porém ele é extremamente concentrado. E eles são ótimas soluções naturais, tanto para o nosso lar quanto para o nosso bem-estar. Aromoterapia. Quem aqui já ouviu falar de aromoterapia? Eu sei que tem muita gente da área aqui de massoterapia, de estética, que provavelmente já ouviu falar. E apesar da palavra começar com aroma, ele não é só cheiro, tá? A gente tem 3 vertentes de aromoterapia: a francesa, a inglesa e a alemã. A alemã, ela é a mais rígida. Ela vai dizer que a gente só pode usar óleo essencial inalando. Já a inglesa, ela vai dizer que não, que a gente pode usar inalando e que a gente pode usar de forma tópica, passando na pele. A pele é o nosso maior órgão e ela consegue também absorver os óleos essenciais e carregar ele para nossas células e entrar na nossa corrente sanguínea. Mas a francesa, me perdoa, eu não vou poder falar o nome do grandiosíssimo responsável, porque o nome dele é super, super complexo em francês. E ele faz da seguinte forma: a gente pode fazer aromaticamente o uso do óleo essencial, que é inalar, colocar no difusor. A gente pode fazer o uso tópico, que é na nossa pele, e a gente pode fazer ingestão, que é o uso interno. O único óleo que tem liberação para fazer ingestão é o óleo da doTERRA. Por quê? Porque a gente consegue um nível de pureza muito elevado. E a doTERRA, ela consegue garantir que nesse invase vai ser um óleo 100% puro, livre de qualquer outra substância que poderia fazer mal ao organismo. Todas as sinergias da doTERRA, elas são milimetricamente organizadas para você tirar todo o efeito tóxico possível, porque assim, alguns óleos essenciais, eles podem ter efeito tóxico, mas quando a gente faz uma sinergia, uma planta combinada com uma outra planta específica, ela consegue fazer o quê? Ela consegue eliminar aquele efeito que a gente não queria e trazer só o potencial da planta. Aí vamos lá, um exemplo. O peppermint, ele é ótimo para desobstruir via nasal, certo? Só que ele deixa a gente ligadão. Então, de noite para dormir, eu quero melhorar meu nariz, mas eu não quero ficar ligadão. Não quer que eu faça? Eu faço uma combinação dele com a lavanda, porque ele vai me desobstruir e a lavanda vai equilibrar o fator estimulante dele. Então, isso é uma sinergia simples, básica. A doTERRA, ela tem vários cientistas num laboratório de ponta, uma das maiores tecnologias do mundo, inclusive das fábricas da doTERRA. O nosso laboratório é o mais desenvolvido, digamos assim, foi o laboratório de maior investimento, porque a gente tem muitos óleos que são brasileiros, e a nossa produção interna do mercado brasileiro é muito grande. Então, o laboratório daqui, ele é super bala, assim. Mais de 10 cientistas especializados em química, em aromaterapia, em engenharia química, eles fazem uma sinergia de uma composição bem complexa. Então, quando a gente vê um blend da doTERRA, é um blend sempre muito mais complexo, com muito mais plantas ali dentro. Então, às vezes tem 6, 7, 8, 10 plantas que a gente nunca nem ouviu o nome. Plantas raríssimas. E quando a gente vai pesquisar, a gente fica, assim, impressionado com essa sinergia, com esse equilíbrio de plantas e de substâncias ali. E cada óleo essencial, ele vai ter, né, a substância dele. Tem óleo que é mais rico em limoneno, tem óleos que vai ser mais rico em linelol. Cada um vai agir no nosso organismo de um jeito. Mas uma coisa é certa, nenhum óleo faz só uma coisa. Eles vão agir integralmente no nosso organismo. Então, às vezes, a gente compra um óleo por um motivo e ele age também em outra coisa. E aí a gente tem relato disso aqui também, eu vou contar mais para frente para vocês. Eu sempre gosto de trazer alguns perfis para vocês verem, pessoas que de fato trabalham com óleo essencial. Lembrando que ele não é essência, tá? A essência é aquela coisinha que vem no álcool de cereal, que só tem um cheirinho para a gente fazer um perfume. O óleo essencial é o extrato puro da planta, na sua forma mais natural, ele é 100% natural. E uma coisa interessante é que o SUS ele já reconhece a aromaterapia como prática integrativa de saúde. Você pode acessar a aromaterapia através do SUS. Então, isso para a gente é um excelente reconhecimento. Essa técnica, né, terapêutica. E pode parecer, gente, uma coisa nova. Ah, não, a doTERRA chegou no Brasil tem 7 anos. Desde então, tá bombando. Não, a aromaterapia é uma ciência milenar. Cleópatra já utilizava óleos essenciais e a gente tem relatos, inclusive, deles sendo utilizados para melhorar a nossa saúde. Então, a tumba de Tutankhamon,
foi encontrado 80 alaúdes de óleo essencial. Imagine 80 potões de barro bem grande de óleo essencial. É muito óleo essencial. Tem várias histórias da aromaterapia que são muito legais. Qualquer dia desse eu faço uma aula só disso para vocês acompanharem também. Porque tem muita informação sensacional. O óleo de olíbano, por exemplo, ele aparece na Bíblia. Ele é o óleo um dos óleos que Jesus recebeu. Jesus recebeu o óleo de mirra e o óleo de olíbano também. Um óleo antigo, muito conhecido e muito poderoso. Serve para várias coisas, tanto físicas quanto emocionais também. E por que a gente usa óleo essencial? Porque eles são 100% naturais, sem nenhum sintético. Eu consigo resolver várias questões, várias dúvidas minhas, vários incômodos meus, utilizando somente óleo essencial. Eles são acessíveis. Ao contrário de um remédio que é R$70 uma caixa, o óleo que vem 5 bolotinhas, o óleo essencial, ele vai ser 300 gotas nesse frasco de 15 ml. Um frasquinho pequeno de 5 ml vão ser 100 gotas. Então, assim, a gota sai centavos. E ele é uma escolha natural e segura. Ele não tem aquela bula com um monte de contraindicação. Obviamente que se a gente precisa fazer um tratamento, a gente vai usar a alopatia tradicional. Mas sabe aquela pessoa viciada num remedinho para dor de cabeça que não vai investigar a sua dor de cabeça? Aquela pessoa que tem sempre um Tilenol? Vocês sabiam que o Tilenol tem um efeito hepatotóxico absurdo, que nos Estados Unidos as pessoas já estão discutindo um monte sobre regulamentar seu uso, para a venda não ser indiscriminada? E quantas pessoas a gente conhece que tem sempre um Tilenol na bolsa e quase todo dia está tomando um remédio de dor de cabeça? Quando a gente conhece o poder do óleo essencial, assim como as nossas avós passavam um chazinho para cada dor que a gente tinha, a gente começa a conhecer melhor o nosso corpo, a gente começa a conhecer melhor os óleos essenciais e a gente começa a resolver os nossos problemas de forma natural. Então, esse aqui é o lavanda, foi o primeiro óleo que eu conheci. A minha doula me deu no nascimento do meu primeiro filho. Eu não usava pomada, não usava hipoglós, nada disso. Ela me deu uma misturinha de lavanda com óleo de girassol. Era isso que eu passava na bunda dele. Nunca ficou assado. Nunca precisei usar uma hipoglose, nada do tipo. E a gente usava fralda de pano. Outra coisa maravilhosa do lavanda é para queimadura. E foi esse mestre da aromaterapia francesa que descobriu isso. Teve uma explosão no laboratório que ele estava trabalhando e ele, no desespero, os braços queimados, enfiou no primeiro balde que ele encontrou com água. Quando ele tirou os braços estavam perfeitos, não tinha formado bolha, não tinha ficado vermelho e tinha parado de doer. O que é que tinha ali naquele balde? Tinha lavanda submergida, estava preparando a lavanda para fazer a destilação do óleo essencial. Que o pai dele trabalhava com extração de óleo essencial, estudava óleo essencial, e ele, como cientista, começou então a se debruçar para estudar o óleo essencial de forma integrativa, né? De forma a você usar ele, de fato, para combater algumas doenças. Sabe uma outra história muito sensacional sobre a aromaterapia? Vocês já ouviram falar da peste bubônica, né, que acometeu a Europa e morreu muita gente. Pois então, nessa época, tinha um grupo de saqueadores que, quando uma cidade era acometida pela peste, que todo mundo estava morrendo ou já tinha morrido, eles invadiam e faziam a rapa. Passavam a rapa em tudo, roubavam tudo. E aí, as autoridades já vinham mapeando que essa galera estava passando em várias cidades que estavam com peste, que ninguém queria ir porque estava lá rolando a peste, tinha matado um monte de gente, e eles não morriam. Aí conseguiram prender eles e prometeram a liberdade se eles contassem como que eles faziam para não pegar a peste. E aí eles contaram, eles faziam uma mistura de óleo essencial, muito parecida, inclusive, com a sinergia do On Guard da doTERRA, e eles colocavam em panos e cobriam o rosto. E logo depois dos assaltos, eles tiravam tudo e tocavam fogo. Foi aí que começaram a controlar, então, a peste na Europa, quando eles descobriram as medidas sanitárias que podiam ajudar. Então, o óleo essencial ali na nossa máscara conseguia evitar que eles se infectassem. E queimar toda a roupa depois, né? Fazer a higiene no pós. Algumas propriedades terapêuticas, eu sempre gosto de mostrar para vocês o PubMed, principalmente para quem é da área de saúde, que geralmente tem interesse, né, de ver como é que isso está funcionando aí no mundo acadêmico. Então, são mais de 25 mil artigos sobre óleos essenciais no mundo inteiro. Tem artigos extremamente robustos, bem feitos, não é qualquer artigo, não é um artigo que não passou
por uma avaliação, tem publicações em revistas importantes do mundo todo, e tem muita coisa interessante para quem quiser pesquisar depois. E, Ana, por que esses óleos funcionam? Eles contêm centenas de diferentes compostos e propriedades, oferecendo habilidades complexas e versáteis. O que é que isso significa? Kelly, quando começou a usar o Lemon para emagrecer, Kelly é uma das consultoras, tá? Logo que ela entrou, sempre que eu faço evento, eu dou um óleo essencial para quem participa do evento. E aí ela ganhou um Lemon meu. Ela saiu de lá usando porque ela queria emagrecer. Então, ela botava uma gotinha no copo de água dela e bebia ali ao longo do dia. Resultado, Kelly tinha um humor absurdo de manhã, porque ela não gostava de acordar cedo. Sempre teve dificuldade para acordar, e aí sempre que ela tinha que acordar cedo, ela ficava muito mal. E aí, na semana que ela começou a usar o Lemon, o que, é que ela observou? Que mesmo estudando, trabalhando e acordando cedo, ela não tinha tido o mau humor matinal dela. E outra coisa que ela percebeu com mais um pouquinho de tempo de uso foi que ela já estava há vários dias indo no banheiro todo dia, e ela era conhecida na família dela por não conseguir ir no banheiro. Então, ela começou a usar o Lemon para emagrecer. Mas qual foi o efeito que ela teve? Ela teve vários outros benefícios. O corpo dela fez um detox, ele melhorou o humor dela. Os óleos cítricos, em geral, têm esse poder. A laranja selvagem, por exemplo, é conhecida como óleo da alegria. Para mim, é o melhor de todos para levantar o humor, para deixar assim um astral maravilhoso. E, além de tudo, conseguiu ajudar a regularizar o intestino dela. E eles protegem naturalmente, e eles vão atuar, gente, no nosso nível celular. Eu sei que pode parecer estranho pensar que a gente vai cheirar uma coisa e ela vai entrar na nossa célula, mas é real, tá? Tanto inalando quanto na nossa pele, a gente consegue absorver todas as propriedades do óleo essencial e eles vão agir a nível celular na gente. Então, ele consegue reduzir impureza, ameaça no interior e no exterior da célula. O peppermint, por exemplo, consegue levar mais oxigênio para dentro da célula. A gente melhora a nossa oxigenação. E aí, com isso, o nosso rendimento corporal fica muito maior. Por isso, os clubes de futebol estão apaixonados pelo peppermint e vários clubes já estão utilizando de pré-treino o peppermint para melhorar o rendimento desses atletas. O melaleuca, que eu sempre gosto de falar, né? Que planta é essa? A tea tree é uma árvore originária da Austrália e ela vive num ambiente muito inóspito. A Austrália é um país assim, né? Que a natureza é bem selvagem. Não sei se vocês já viram na TV. Os animais lá são super wilds. E tem cada bichão, assim, meio pré-histórico. E árvores também. Então, a melaleuca, ela tá lá no meio de um monte de fungo, de um monte de bactéria, de vírus, protozoários, que ficam o tempo inteiro tentando comer essa planta, né? Chupar ali toda a seiva dela. Como que ela se defende? Ela secreta esse óleo essencial. O que é que a gente aprendeu a fazer milenarmente? A ir lá e extrair esse óleo essencial para a gente também se proteger de vírus, fungo, bactéria, protozoários. Então, a melaleuca é um dos óleos mais potentes. Eu amo ele. Eu tinha crise de acne, gente, muito severa. Eu fui desenganada pelos dermatos. Todos diziam, só Rocutan, só Rocutan. Eu não queria de jeito nenhum tomar Rocutan, porque eu morria de medo de engravidar tomando Rocutan. Eu estava nova, eu queria ter mais filhos ainda. E aí, como que eu fiz, né? Eu tirei todos o meu skincare, eu tava, tipo assim, conforme minha pele foi piorando, eu comecei a usar ácidos cada vez piores, e tome retinol, e tome Vitacid, e eu usei tudo que vocês imaginarem de dermatologia tradicional, e nada dava conta. E aí, quando foi que eu comecei a melhorar? Quando eu comecei a trabalhar a saúde da minha pele, e não jogar uma bomba de Hiroshima lá para matar tudo que tivesse nela. Então, eu passei a usar probiótico no rosto, a fazer máscara de argila com óleo essencial, a passar óleo de melaleuca, a usar um sabonete menos abrasivo. E tudo isso foi recuperando a barreira da minha pele, foi melhorando a minha pele, ela foi se fortalecendo e foi conseguindo combater, junto ali do melaleuca, as bactérias, os fungos que estavam me atacando. Com isso, eu consegui ficar com a pele 100% livre. Hoje eu não tenho nenhuma espinha, nem quando eu tô menstruada. É um cravinho ou outro que ele tende a aparecer ainda. Eu tenho ainda algumas cicatrizes, mas hoje eu considero o luxo que eu alcancei. Assim, porque eu me lembro, quando eu tinha as crises de acne, eu olhava e eu pensava assim, meu Deus, tudo que eu queria era uma pele boa para eu acordar e sair, porque eu não podia sair de casa. Eu só saía de casa depois de passar protetor solar, depois de passar um protetor com cor, de passar uma base, de cobrir com pó. Eu tinha vergonha de sair do jeito que meu rosto estava inflamado. As pessoas que me conheciam olhavam para mim e sempre comentavam: ai, o que aconteceu? O que aconteceu com sua pele? O que aconteceu com sua pele? Eu não sabia responder, porque eu tinha feito todos os exames, eu não bebia, eu não fumava, eu tinha uma alimentação super regrada, eu era super Bela Gil, inclusive muito mais regrada do que ela é hoje. Eu não comia nada de industrializado, não entrava um pacote na minha casa.
Para quem não me conhece há tanto tempo, gente, eu sempre morei isolada, sempre morei em sítio. Eu já tenho 3, 4 anos que eu tô vivendo assim, né? Então sempre fiz meu pão, meu queijo, meu iogurte. Sempre fui muito naturebas. E desde sempre curti as coisas mais naturais, mais saudáveis e tudo mais. E assim, ninguém conseguia me explicar por que a minha pele estava daquele jeito. Ah, é a acne da mulher adulta. Eu não tive aquelas espinhas nem quando eu era novinha, nem com 15 anos eu não tive aquilo. E com 23, 25, foi assim, tenso. E qual que é a sua necessidade hoje, né? Eu garanto que a gente tem um óleo para te ajudar. A gente tem infinitas soluções dentro aqui da nossa gama de óleo essencial. Esse aqui são os 12 mais vendidos no Brasil, né? São os 12 que a gente tem no Kit Living Brasil. São óleos maravilhosos. Eu falei de alguns para vocês. Mas aqui em casa, ó, tem o Balance de equilíbrio emocional que eu uso muito. Inclusive, eu gosto de abrir a meditação com ele para trazer um aterramento. Ele traz realmente isso, equilíbrio, sabe? O nome dele diz tudo. Ele tem um cheirinho assim mais terroso para você sentir mais firmeza. O Breathe para suporte respiratório. Todo mundo que experimenta esse aqui, ó, gama, porque ele é maravilhoso. Copaíba eu passei a utilizar porque eu tenho uma doença autoimune. E doença autoimune, ela não tem cura, a gente só consegue lidar com os sintomas. Então, o meu corpo, ele não reconhece a minha tireoide e vive atacando ela. Tá, coitada, bichinha, ela não consegue produzir os hormônios que tem para produzir, porque ela tá sempre sofrendo ataque. Com a copaíba, eu consigo diminuir a inflamação do meu corpo. E aí eu consigo segurar a onda dele. Ele para de atacar a minha tireoide, ela consegue ali ir produzindo direitinho o hormônio dela. Além disso, essa copaíba me ajuda para quê? Para a pele, para não ter inflamação, para minha menstruação vir mais suave. Menstruação, gente, é a descamação do nosso endométrio, certo? É uma inflamação que depois vai ser eliminada. A gente inflama para poder limpar o nosso útero. Se eu estou muito inflamada, se o meu corpo já está tendo que lidar com aquilo ali, e eu ainda fico jogando vários alimentos inflamatórios, várias situações inflamatórias, eu fico muito estressada e meu cortisol sobe muito, isso piora a minha inflamação. O que vai acontecer? Eu vou ter uma menstruação com cheiro mais forte, eu vou ter uma menstruação com mais inflamação, ou seja, com mais tecido saindo, com mais sangue, uma menstruação mais dolorosa, mais sofrida. Quando eu tô fazendo minha dieta bonitinha, tomando meu olhinho de copaíba direitinho, o que acontece? Eu tenho uma menstruação tranquila, eu consigo correr de menstruada, boto meu coletor e vou correr, faço tudo, vivo minha vida perfeitamente bem, como se nada estivesse acontecendo. A menstruação, ela é um chamado para mim, para eu parar ali, para eu me concentrar, para eu olhar para mim. Não é mais um momento terrível do meu mês, muito pelo contrário. E muito disso eu comecei a construir usando óleo essencial. Copaíba para diminuir a inflamação e o gerânio, que é o óleo feminino, que é assim, toda mulher deveria experimentar gerânio, no mínimo, no seu período menstrual. Existe o antes e o depois do gerânio. O lemon, falei para vocês, melaleuca também, o olíbano, o frankincense, falei para vocês. O on-guard é a sinergia de imunidade da gente, é muito maravilhosa também. Igual a Doris previamente falei, Zengest é o suporte digestivo. Também uso muito aqui, porque meu estômago é muito nojento. Toda festinha ele quer vomitar. Para vocês terem noção, gente, do que é a concentração de um óleo essencial, uma gota do óleo essencial de peppermint vai equivaler aí a 28 xícaras de chá de hortelã. Então é muito hortelã ali para fazer uma gota daquele óleo. Além disso, a gente tem os produtos, né, de nutrição e digestão. O Life Shot é maravilhoso, substitui o nosso shot de própolis com cúrcuma, que tem um gosto péssimo. Eles conseguiram envasar um shot maravilhoso, cheio de antioxidantes, cheio de frutas vermelhas e alguns óleos essenciais, que além de gostoso, deixa a gente com muito mais vitalidade, também ajuda o funcionamento de intestino. O cabelo cresce, que é uma maravilha, quando eu combino ele com o colágeno, fica assim, surreal de bom. Além disso, tem um colágeno, né? Tem sido um recorde de vendas na equipe. A galera tá ganhando muito dinheiro. Para cada kit de 5 colágenos que a gente vende, a gente bota no bolso na hora ali, R$ 315, mais o plano de carreira da empresa. E as meninas estão vendendo assim, 20, 30, 40 potes de colágeno no mês. Então é uma renda maravilhosa, principalmente para quem trabalha com mulher, para quem já tem cliente da área, né? Para quem já está ali lidando com mulheres interessadas em se cuidar, em melhorar a pele, melhorar cabelo. E é impressionante, tá? A gente tem uma taxa de recompra de 70%. Se 10 pessoas compraram na nossa mão, 7 compram todo mês o colágeno delas. A unha fica melhor, fica mais dura, cresce mais rápido, o cabelo cresce igual capim. Quem tá sofrendo com queda, começa a preencher. Eu tô cheia de cabelinho novo, cheguei a fazer uma franja de tanto cabelinho novo, usando colágeno e óleo de alecrim no couro cabeludo antes de fazer as lavagens.
A pele dá um vício, dá um glow, mesmo quando a gente, tipo assim, às vezes eu fico 10 dias sem fazer skincare hoje em dia, né? Fico usando só sabonete na hora do banho e às vezes nem lembro de passar protetor solar, tô errada. Mas, quando eu acordo, a minha pele tá num vício, num glow, assim, uma pele bonita. Não é uma pele que acordou amassada, sabe? Não é uma pele que você vê assim, que não tá com hidratação, que tá enxuta, assim. A pele acorda bonita. O colágeno é um pó, Bruninha. A gente coloca na água e juro pra você, não é ruim, porque eu já comprei um colágeno que, meu Deus, o que era aquilo? Juro, nossa, não tinha como beber. Era impossível. O Arthur bebeu todo sozinho, porque pra mim não tinha condições. Nem misturando, nem botando limão, nem batendo na vitamina. Ele estragava a vitamina, era uma coisa surreal. O pó, ele dilui todo, tem um gostinho de laranja. E o nosso caso, por que a gente está vendendo tanto ele? Porque ele é o único do mercado com coenzima Q10. A Doterra conseguiu juntar essas duas coisas, do colágeno verisol, ácido hialurônico e coenzima Q10. O que que além de a pele começar a ficar meia murcha, acontece quando a gente faz mais de 30 anos? A gente começa a ficar ruim de memória, a gente começa a ficar com a sobrecarga, né? O pobre do HD. Mulheres de 30 anos geralmente tem filho, trabalho, cuida da casa, a gente está sobrecarregada. E a coenzima Q10 é tipo uma gasolina premium que você consegue ali dar uma limpada na sua cabeça, que você consegue pensar melhor. Ele tira realmente fog brain. Ela ajuda muito os nossos neurônios. É como se fosse um suplemento ali para o cérebro também. E também vai agir direto no intestino, né? Que é o nosso segundo cérebro. Melhora muito o intestino. Tem muita gente que vai acumulando toxina ou que tem alguma desregulação em relação a glúten, em relação à lactose. E o intestino, que era para estar com os cílios todos assim, para poder absorver vitaminas e minerais, começa a se encolher. Que tá sofrendo com desbiose, com as bactérias, coitadas do intestino, tudo desregulada. Com o uso contínuo do colágeno, os cíliozinhos voltam a absorver. E aí todo o nosso corpo melhora. Porque se o nosso intestino está conseguindo absorver melhor, o nosso corpo inteiro vai funcionar melhor. Quase tudo no nosso corpo tem ali um pezinho no intestino. Se o intestino não está bem, vai acabar com o resto do corpo. Pele, cabelo, tudo. Zengeste é o da digestão que eu falei pra vocês. Gente, sério, não tem igual. E não é tipo assim, não, todo mundo comeu e passou mal, não. Todo mundo comeu e só eu passo mal. Eu sou muito ruim do estômago. Eu não sei se é porque mistura, mas que dia foi, Jesus? Sábado foi aniversário de minha irmã. Voltei, depois da apresentação, passei lá, falei assim, tô com fome, vou comer aqui, né? Tinha um vinagrete de polvo, tinha um arrozinho, comi vinagrete de polvo com arrozinho, comi 2 brigadeiros. Fui deitar depois, cadê? Enjoada. Eu falei, puta que pariu, vou vomitar. Porque eu já me conheço. Quando a minha boca começa a salivar, é porque não vai ter pra onde correr. Fui, ainda tava com preguiça de descer para pegar meu óleo, que por causa da apresentação tava na sala. Desci, peguei meu óleo, passei na barriga e comecei, né? Vai, meu filho, faz seu efeito, pelo amor de Deus, começa, cai na corrente sanguínea. E eu pensando, pô, postei, inclusive, que eu tinha tomado e vou terminar vomitando. Vou ter que voltar e contar a verdade, dizer que não deu certo. Só que não é que deu certo? Toda vez que eu uso, eu acho que não vai dar certo, que não vai dar tempo, que eu vou vomitar antes. Porque eu tenho uma vida passando mal, né? Às vezes eu tomava o Dramin, não dava tempo, e eu vomitava o Dramin, tinha que tomar de novo. E aí fica uma luta para não vomitar o remédio, porque eu fico com o estômago super sensível, só o cheiro do Dramin me faz vomitar. E o Zengest não, eu aplico, começo a sentir ele esquentando a barriga, dali 15, 20 minutinhos, a náusea passa, eu consigo dormir em paz. Já aconteceu 3 situações assim, que eu olhei e pensei, vai dar ruim. E ele consegue segurar a minha onda. A gente tem também produtos para atletas e semi-atletas. O MetaPower, ele é focado em metabolismo, né? Focado em melhorar o nosso metabolismo. E aí o que acontece? Muita gente está acima do peso, começa a usar ele, melhora muito. Minha mãe perdeu 8 quilos em um mês. E aí depois começa a fazer exercício. E aí ele fica assim, ó, você realmente fica uma máquina. Tem gengibre, tem canela, tem vários óleos essenciais lá dentro, que são super estimulantes para o nosso organismo. Então, ele vai ajudar a fazer um detox, a limpar o seu organismo, vai ajudar o seu intestino, vai ajudar o seu estômago a digerir melhor, vai te acender para você ter vontade de treinar. Existem os fatores físicos e existem também os fatores emocionais que o óleo essencial consegue trabalhar. Deep Blue, meu queridinho das massoterapeutas, das fisioterapeutas. Isso aqui, ó, é um milagre para quem tem dor. Então, a gente tem muita cliente de fibromialgia, que é Deus no céu, de Blue na terra. Minha mãe, que teve chikungunya, ficou com algumas sequelas da chikungunya. Já tem vários anos que ela teve, até hoje ela tem sequela. Ela falou hoje, inclusive, no nosso alinhamento de galho.
Ela ficou com dores nas juntas dos dedos, dos pés, os dedinhos fica muito dolorido. Ela passa de Piblu e é a solução da vida dela. Eu tenho um caso também na equipe, minha cunhada atendeu, o padrasto dela, ele tem uma neuropatia que ele sente como se fossem agulhas entrando no pé dele constantemente, essa é a vida dele. E aí ele começou a usar Deep Blue para dor. Me acabou com um frasco em 2 dias. É um cliente maravilhoso de Deep Blue. Então você consegue ajudar uma pessoa que está com dor e você consegue trabalhar bem aí. O seu trabalho é encontrar a solução que a pessoa precisa dentro da nossa empresa. É encontrar qual o melhor óleo essencial que ela pode experimentar, qual o suplemento melhor que ela pode experimentar. E quem é a doTERRA, né? Eu gosto sempre de passar para vocês um vídeo, porque para mim foi muito difícil entender o tamanho da doTERRA. Eu tenho vários amigos que faziam óleo essencial, então eu associava a produção do óleo essencial da doTERRA ao que eu conhecia, né? A galera lá na cozinha com seus tubinhos longos e o líquidozinho passando, e lá saía o hidrolato de um lado, saía o óleo essencial do outro. Mas a magnitude da empresa é muito maior. Então, a gente tem uma fábrica em Santa Catarina que o investimento foi de 50 milhões. O laboratório do Terra Brasil foi um investimento de R$1 milhão. Então, é uma tecnologia de ponta para a gente conseguir extrair os mais variados tipos de óleos essenciais, do mais variado tipo de planta possível. A gente tem mais de 100 países envolvidos na extração das matérias-primas. O processo de extração da matéria-prima da doTERRA é uma coisa que eu tenho muito orgulho, é uma coisa que eu tinha muito medo de ser um pepino, uma coisa que demorou para eu conhecer, para eu bater no peito e dizer que eu era doTERRA, porque eu queria saber como que era feita a extração, quais eram os locais, como que era o tratamento com essas pessoas que trabalhavam, como que era o tratamento com as famílias que estão no campo. Então, além de ter uma postura muito ética em relação a essa extração, a doTERRA ela cuida para ter uma certificação de que não exista trabalho infantil nem escravo durante esse processo, mesmo em mais de 100 países, mesmo tendo países super pobres que são produtores, porque o que acontece? A doTERRA ela entende que a planta ela vai ter o seu maior potencial terapêutico no seu habitat de origem. Então, se a lavanda é francesa, não adianta vir plantar em Salvador. A lavanda francesa é a da França. Ela vai ser o maior potencial lá da França. A copaíba brasileira, o maior potencial é aqui. Então, a doTERRA ela não pede para plantar na África a copaíba para ela comprar mais barato. Ela vai comprar no local de origem da planta. Ainda que a planta nasça em outro ambiente, porque a planta ela consegue se adaptar. Quando a gente faz uma análise das propriedades que tem ali, não vai ser a mesma. Isso acontece com a alface, gente. Quanto mais com óleo essencial que a gente quer extrair uma coisa terapêutica. E assim é. Então, a gente tem, mesmo existindo uma variedade absurda de países ali. Então, imagina você ter que fazer extração no Tahiti. Quem são esses agricultores que vão entregar isso para a doTERRA? Como que isso é feito? Eles têm essa certificação, né? Eles pagam caro para que uma empresa cuide disso e certifique de que não existe, de fato, nenhum tipo de trabalho análogo à escravidão ou de trabalho infantil. Além disso, eles organizam as comunidades, eles fazem investimento. A gente tem um projeto chamado Healing Hands, né? Mãos que Curam, onde a doTERRA investe pesado em relação a estruturar essa situação. Então, eles abrem escolas, eles abrem creche, eles abrem cooperativas para os trabalhadores se organizarem. Aqui na Amazônia, a gente tem uma extração da copaíba. A gente viu os líderes irem para lá, quem quis ir pôde ir também, os líderes de diamantes acima. A gente acompanhou, né, a extração da copaíba. A gente conheceu o Roseval, que é o dono da terra, que faz a extração da copaíba, que mudou de vida, sendo um fornecedor da doTERRA, que conhece tudo de copaíba, que explica para a gente quais são os tipos de copaíba. A nossa copaíba é um blend de 4 copaíbas. Não existe nenhum produto no mundo parecido com o óleo essencial de copaíba que a doTERRA invasa. E aí eu vou passar um vídeo para que vocês tenham um pouquinho da dimensão do que é essa empresa, tá? Bem-vindos à primeira fábrica da doTERRA no Brasil, localizada na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Hoje vamos levá-los em uma jornada para descobrir a história da doTERRA, o que são os óleos essenciais e explorar os 3 pilares fundamentais dessa empresa que está transformando vidas em todo o mundo. Olá, sou Elton Vec, diretor-geral da doTERRA Brasil. Estou muito feliz em recebê-los. Neste vídeo, vamos compartilhar com vocês a jornada incrível que nos trouxe até aqui.
história da doTERRA começa nos Estados Unidos, mais precisamente em Utah. A partir da sua experiência pessoal com esses incríveis recursos oferecidos pela natureza, um grupo de profissionais das áreas comercial e de saúde se propôs a tornar realidade o desejo de compartilhar com o mundo os benefícios dos óleos essenciais. Hoje, a doTERRA é uma empresa global, presente em mais de 100 países, e está comprometida em fornecer os mais puros óleos essenciais, extraídos das plantas cuidadosamente cultivadas e colhidas em todo o mundo. Mas o que exatamente são óleos essenciais? São compostos naturais, extraídos das folhas, flores, cascas e raízes das plantas, que capturam a essência pura e os benefícios terapêuticos dessas plantas. Os óleos essenciais têm sido usados há milhares de anos, em diversas culturas, para promover o bem-estar físico e emocional. E aqui na doTERRA, temos um compromisso inegociável com a qualidade e pureza desses óleos. Mas a doTERRA vai além da produção de óleos essenciais, muito além. Ela é baseada em 3 pilares fundamentais que orientam todas as nossas ações e decisões. Um deles é o CPTG, que significa Certificado de Pureza Testada e Garantida. Um sistema desenvolvido especialmente pela doTERRA, que significa que cada lote de óleo essencial passa por rigorosos testes de qualidade para garantir que ele seja puro e livre de contaminantes. Outro é o fornecimento por co-impacto, um compromisso com as comunidades produtoras de óleos essenciais. Trabalhamos diretamente com os agricultores e produtores, oferecendo suporte educacional, desenvolvimento sustentável e o comércio justo para melhorar suas vidas e suas comunidades. E por fim, o Healing Hands. A doTERRA acredita em retribuir ao mundo, levar o bem-estar e esperança a todos. Por meio do Healing Hands, estamos envolvidos em projetos humanitários que ajudam a aliviar o sofrimento e trazer esperança para aqueles que mais precisam. Agora, vamos falar sobre a doTERRA Brasil. Desde o início de nossa jornada neste país, em 2018, temos sido abraçados calorosamente por uma comunidade apaixonada por bem-estar. E para nós é um orgulho enorme termos a primeira fábrica da doTERRA Brasil aqui em Joinville, Santa Catarina. Estamos falando de uma das 3 fábricas da doTERRA no mundo. Essa fábrica no Brasil possui o que há de mais moderno em termos de infraestrutura e tecnologia. Os nossos laboratórios possuem os equipamentos mais modernos, que garantem a qualidade superior e total pureza de nossos produtos. E a fábrica possui as instalações, os sistemas, equipamentos e linhas de produção mais sofisticados que existem no mundo hoje. Com capacidade produtiva de até 100 milhões de frascos por ano, estamos prontos para atender às necessidades crescentes de nossos consultores e clientes no mundo. Além disso, nosso centro de visitação e treinamento está aberto para receber os consultores e visitantes interessados em conhecer de perto nossa empresa, nossos produtos e nossa missão. Estamos muito felizes com todo o crescimento e prosperidade da doTERRA Brasil. E aqui, acreditamos em recompensar aqueles que fazem parte do nosso negócio. Nossos consultores de bem-estar têm acesso a oportunidades incríveis de negócios e um plano de bonificação muito atraente. Mas o sucesso da doTERRA não é apenas sobre ganhos financeiros. É sobre fazer a diferença nas vidas das pessoas, compartilhando bem-estar com o mundo. Nossos consultores de bem-estar são embaixadores da transformação, ajudando outras pessoas a alcançarem uma vida mais saudável e equilibrada. Esse é o nosso objetivo. A doTERRA é uma empresa que está transformando vidas e abrindo portas para um futuro próspero. É a empresa certa, no momento certo. Muito obrigado e nos vemos em breve com mais novidades e grandes conquistas da doTERRA Brasil.
Eu acho que com esse videozinho rápido, a gente consegue ter aí um vislumbre do tamanho que é essa empresa, né? Porque a gente não está falando de qualquer empresa. A gente está falando de uma líder global. A doTERRA é conhecida como a Apple do marketing de relacionamento. Por quê? Porque a gente tem um comparativo, né, com outras empresas de vendas diretas. Existe a forma tradicional de você fazer negócio, e existe a forma usando o marketing de relacionamento, onde você coloca pessoas para ser a sua rede de distribuição. Ao invés da doTERRA investir em um grande centro de distribuição, um atacadista, um revendedor, em lojas de shopping, em propaganda na TV, em propaganda na rede social, em propaganda em outdoor, a doTERRA, ela pega todo esse dinheiro que ia gastar com isso, 48% do seu faturamento, e dedica para a gente que é consultora, né, para as equipes que são formadas. E aí, dentro do marketing de relacionamento, existem outras empresas. A gente tem a Amway, a Natura, Herbalife, Volcker, Mary Kay, várias outras. Muito antigas. A gente tem empresa, a Amway, por exemplo, tem 65 anos. A Herbalife são 44 anos. A Mary Kay são 61 anos. A gente é um bebê, a gente tem 17 anos. E a gente já fatura 2 bilhões, a gente já está em 7º lugar. Então, a Apple, ela fez em 7 anos 1 bilhão. A doTERRA também. O primeiro bilhão da doTERRA foi feito nos primeiros 7 anos da empresa. E a gente cresceu 400% nos últimos 4 anos no Brasil. O mercado brasileiro foi um mercado assim que foi consumindo óleo essencial. A gente teve muitas equipes de sucesso aqui. E isso fez com que a doTERRA, né, chamasse a atenção da empresa para que ela investisse aqui no país. Então, a doTERRA trouxe a fábrica é lá em Santa Catarina, em Joinville. A gente está indo para lá agora no 2º semestre conhecer a fábrica. Fica no melhor parque de fábricas, um condomínio que só tem fábrica, né? O melhor de todos que tem lá. E foi um investimento, assim, pesado. A empresa investiu esse tanto por quê? Porque ela está apostando no mercado brasileiro. Ela aposta que nós vamos nos tornar o 2º mercado mundial da doTERRA. E o Brasil, ele vai ser o país que vai exportar óleos. A Copaíba é super amada lá fora, vocês não têm noção, não. Os gringos ficam loucos pelo óleo essencial da Copaíba. Breu branco, os cítricos, são óleos brasileiros. O breu branco, aqui em Salvador, a gente conhece geralmente como a mescla. Então, a mescla, ela é extraída da matéria-prima aqui no Brasil, que é o lugar de origem da planta. Então, a doTERRA é uma empresa ética, uma empresa que se importa. Alguns produtos que a gente compra, inclusive, eles são revertidos em doação. Aquele projeto que eu falei do Healing Hands. Lembra quando teve no Sul, que teve a enchente? A doTERRA doou mais de R$500 milhão. O presidente da doTERRA foi sobrevoar a região, fez uma organização super legal, foram várias doações de cobertores, de colchões, a gente pôde acompanhar isso também. A gente teve um óleo, que é o Hope, vendido e convertido 100% para lá. Então, como é que funciona? No que é esse marketing de relacionamento? Uma empresa tradicional, uma fábrica tradicional, ela tem um caminho até chegar ao cliente final, certo? Qual é esse caminho? Vai para um distribuidor, vai para um atacadista, vai para um lojista, vai passar pela logística e vai chegar em você. A empresa vai gastar aí 48% para fazer isso. O que é que a doTERRA faz? Ela tira essa galera e coloca pessoas. Então, a gente substitui toda essa cadeia e nós somos a rede de distribuição da doTERRA. Nós educamos e criamos o mercado para a doTERRA. Então, o que é que eu faço? Eu educo o cliente da doTERRA. Eu ensino as pessoas a utilizarem os produtos, a entrar no site, a como que compra, como que vai fazer um protocolo, como que faz um desodorante natural, as coisas que eu faço para minha família dentro da minha casa, eu ensino as outras pessoas a fazer. Então, qual é o evento que eu faço? Ensinando a fazer produtinho saudável com óleo essencial em casa, ensinando a usar, ensinando o protocolo de segurança, como você não tem um acidente, como você não queimar a pele com óleo essencial, como fazer desparasitação com óleo de orégano e tomilho. Várias coisinhas simples que eu já implementei na minha vida, eu ensino para outras pessoas. Eu não preciso ser terapeuta para fazer isso. O terapeuta, ele vai agir em problemas graves, em doenças graves, vai passar protocolos longos. Inclusive, quando o cliente chega para mim com um caso drástico, o que é que a gente faz? Joga para a aromaterapeuta da equipe. A gente tem uma aromaterapeuta na equipe que dá suporte para a gente. Quando a gente tem qualquer dúvida, a gente fala com ela, a gente repassa também protocolos com ela. E é um trabalho, assim, muito responsável e muito consciente do que a gente faz. Mas a gente hoje educa pessoas que não sabem, nunca ouviram falar de óleo essencial e que precisam de óleo essencial. Só 3% da população brasileira já ouviu falar de óleo essencial.
E aí, para ilustrar para vocês como que é esse ganho da Doterra, né? De onde que vem esse dinheiro? Então, eu falei para vocês que 48% do faturamento é redistribuído para a empresa. Então, em junho e esse mês de agosto, a gente vendeu 70 mil reais na minha equipe. Eu e as pessoas que estão na minha equipe. Se a gente vendeu 78 mil, 48%, 34 mil reais é o bônus da equipe. Eu ganho 12, as 3 elites ganham 3, a galera que está embaixo das elites, 1.500, 250, porque tem bônus variados antes do elite. Então, eu fiz essa conta, tá, gente? Eu sou conhecida como Ana Maria Tomé, eu preciso ver para crer dentro da empresa. Então, eu passei 2 anos cafugando tudo, vendo tudo que estava acontecendo de dentro, para começar a bater no peito e dizer assim, não, eu sou Doterra, eu faço Doterra, essa empresa é foda. Então, eu fui querer saber como era extração em outras partes do mundo, qual é a forma de tratar o trabalhador, como que é feito o pagamento e remuneração, se é justo ou se é exploratória. A Doterra ela vai se importar até com a temperatura do dia de colher a planta. Eles controlam, inclusive, como é feita a adubação, se usa compostagem ou não, em cada lugarzinho que eles fazem a compra dessas matérias-primas. E na hora que chegou um ranking alto, que eu vi lá o diretor na minha conta, o que eu fui fazer? Somar o bônus da equipe toda, para ver se realmente era 48% que a gente recebia pelo trabalho que a gente faz. É simples, mas é trabalho. A equipe toda trabalha muito. E muitas de nós têm outros trabalhos. A partir de junho, eu comecei o processo de terminar minha loja, de fechar minha loja, fui saindo de alguns clientes de marketing, comecei a fazer menos no meu Instagram. Por quê? Porque a minha demanda na Doterra de liderança cresceu muito. E eu vi rápido. Eu me acabo de vender na loja, eu faturo 50 mil no Natal, eu boto 6 mil reais no bolso. E no mês seguinte, o governo vem e leva. Eu pago de imposto, pago TFF, faz liberação de alvará. Então, o único mês que eu tenho bom, eu não vejo dinheiro. Os outros meses eu passo o ano inteiro equilibrando pratos. Então, já tem 2, 3 anos que eu estou segurando a onda da loja na beirada de fechar. Aí, em um mês que eu me dediquei para a Doterra, em um mês, dia 17 de maio, Mayara Félix esteve aqui, dia 30 de junho, eu bati Silver. Em um mês, eu fiz 12 mil reais. E a única burocracia que eu tinha para resolver era pagar a contabilidade online, que é 300 conto. Arthur pagar 99, não sei porque eu estou pagando mais caro, vou reclamar. E 6% de nota de imposto. Não existe sonegação em Doterra. Ou a gente faz uma nota fiscal cheia, ou a gente não recebe. Quando passa de R$1.000, pessoa física, a gente tem que abrir um CNPJ. As minhas fazem MEI. Não existe você sonegar. Você precisa mostrar o seu alvará bonitinho, o seu certificado bonitinho. Senão você não recebe. Ou você recebe tudo, ou você não recebe. Não tem opção de meia nota, notinha. Então, é um processo extremamente ético, extremamente cuidadoso. Faça chuva ou faça sol. Deu dia 25, o bônus está na conta. Marketing de relacionamento, né? Coisas interessantes a respeito do marketing de relacionamento. Por que Ana Maria entrou na Doterra? Se eu já era empresária, já tinha 4 CNPJs. Eu entrei na Doterra, gente, porque existiam 2 mulheres que faziam mentorias, que eu queria a mentoria delas. Só que cada mentoria era 7, 5 mil reais. E eu vi uma propaganda da equipe delas. Não, quem entra na minha equipe ganha a minha mentoria. Na mesma hora eu entrei. Mas eu não estava nem interessada. Eu nem assisti a apresentação nem nada. Só vi esse negócio que eu ganhava a mentoria, eu entrei. Filho, pega um pouquinho de água para mamãe, minha garganta tá super seca. E aí, o que aconteceu? O que é que eu queria? Eu queria sentar na mesa com elas. Qual que, para mim, é a maior vantagem do marketing de relacionamento? As pessoas de quem você vai se aproximar. Aqui, a gente só cresce se a gente faz outras pessoas crescerem. A única forma de eu bater um ranking de Silver e ganhar 12 mil reais é se eu formar 3 pessoas na minha equipe, elite, que vão ganhar 3 mil reais. Então, para formar elas, eu ensino tudo o que eu posso. Eu dou tudo o que eu posso. Eu pego na mão, eu ensino, eu ajudo tudo que vocês imaginarem. Eu dou ferramenta para absolutamente tudo. Porque só assim eu vou crescer.
E acima de mim, existem empresárias faturando 50 mil, 140 mil, 200 mil e muito mais. Tem números aqui que eu vejo que eu sou essa pessoa. Ah, é? Eu quero o extrato. Tem pessoas que faturam valores exorbitantes, que não fazem esse negócio por dinheiro, que não fazem da terra por dinheiro. Porque depois de 100 mil é muito parecido 200, 300, 400, 1 milhão por mês. Por mês, tá, gente? Que fazem isso aqui por propósito. Porque quando você vê a vida de pessoas mudando, é surreal. Então, essas líderes, elas entregam tudo para mim. A empresa treina a gente de tudo que forma que você imaginar. Tem curso, tem mentoria, eu tenho um gerente de contas para me ajudar a entender a parte técnica de sistema, para que eu não perca bônus, para que eu não faça coisas que prejudiquem o meu bônus. Toda quarta-feira tem live da empresa de estratégia, eles pegam os melhores líderes, os líderes de destaque, e colocam para dar uma aula para toda a organização. Não existe ficar guardando conteúdo, ficar apegado, não vou ensinar isso a ninguém para não tomarem meu lugar. A lógica do marketing de relacionamento é a abundância, é crescimento, é construir a sua rede, é você se duplicar. Eu só ganho mais quando eu preparo quem está na minha equipe para assumir o meu lugar. Quando ela está pronta para vir para o meu lugar, eu posso ir para o próximo nível. E aí tem uma história muito sensacional para ilustrar, né? O que é você construir uma rede dentro da doTERRA. Existia um rapaz que o trabalho dele era carregar balde de água. A comunidade dependia dele para ter água. E ele, para ganhar dinheiro e sustentar a família dele, precisava carregar esses baldes. Mas ele tinha um tempo X no dia dele. Ele só conseguia carregar 20 baldes. Ele não conseguia carregar mais do que isso. E se ele ficasse doente, não tinha água para a comunidade. E não tinha dinheiro para ele. Ele não tinha como se alimentar. Ele não tinha como cuidar da família dele. Quando ele se deu conta disso, ele percebeu que ele precisava construir uma adutora. E ele começou a construir a adutora. A adutora é o que leva a água da bica lá até a comunidade, da fonte até a comunidade. Todo o tempo livre dele, ele se concentrou em fazer essa adutora. É o que eu estou fazendo hoje, tá? Todo o meu tempo extra, 100% para construir a minha adutora. Quando a adutora ficou pronta, o que aconteceu? A água começou a jorrar. Então, a comunidade nunca mais ficou sem água. E ele nunca mais ficou sem renda. doTERRA é a nossa adutora. Quando eu construo a minha rede de consultoras, de clientes, para sempre a empresa vai me pagar. Se acontece algo comigo, meu filho herda a minha conta. Meu marido herda a minha conta. Eu posso vender a minha conta, eu posso doar a minha conta. Ela é um ativo valioso. Porque todos aqueles clientes que eu ensinei a consumir doTERRA, que eu apresentei à empresa, por 7 níveis a empresa continua me pagando. Ela não pagou propaganda, ela não pagou o distribuidor, ela não pagou o revendedor, ela não pagou o atacadista. Ela remunera a equipe. E aí eu te pergunto, né? Onde que você está? Você está transportando balde? Você está trocando horas por dinheiro? E às vezes você é muito bem sucedido, você trabalha aí, faz 15 mil reais, 20 mil reais, 30, 40 mil reais, um médico, um dentista, um engenheiro. Mas você está trocando horas. Se você ficar doente hoje, o seu negócio para. Porque se eu fico doente hoje, o meu negócio não para. Esse, né? Os outros 3 falem. Se vier uma pandemia aí, os outros 3 negócios não duram 2 dias. Mas doTERRA não, doTERRA continua. É um produto que vai de bebezinho a idoso, é um produto de extrema necessidade e é um sistema de mercado que coloca a gente, pessoa, a distribuidora, no centro. Então, o propósito da empresa é produto, propósito e pessoas. A empresa sempre vai cuidar para que o produto seja puro, e aí eu já mostrei um pouquinho para vocês do que é o cuidado da empresa com esse produto. Ela sempre vai cuidar para que o propósito dela seja mantido, e ela vai cuidar das pessoas. Todo mês, a gente consultora ganha um óleo essencial diferente. O último mês, a promoção era se a gente fizesse 250 pontos, e a gente vendeu muito mais do que isso, cada uma de nós na equipe, a gente ganhava 3 óleos essenciais. Cada um deles mais de R$400. Então, eu ganho um vetiver, um frankincense touch e um hieropol, um óleo magnífico para a pele, para que eu
conheça, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço, para que eu venda e tenha 100% de lucro, mas principalmente a empresa está cuidando da gente. Ela tem líderes saudáveis, líderes com mentalidade, líderes que estão fazendo formação. A gente tem formação todo dia, se a gente quiser. Quem não pode, não assiste. Mas quem está querendo crescer rápido, tem formação todo santo dia. E eu vou dizer para você, é poderosíssimo você aprender com pessoas que faturam alto. Você aprender com uma pessoa que acabou de sair do seu lugar. A minha líder hoje, Vanessa, ela é diamante, ela faz 50 mil no mês. Eu assisti ela fazer isso. Grávida de gêmeas, de 8 meses, para parir. Vanessa não conseguia nem respirar para falar. A neném de 2 anos dela, ela tem 3 filhas agora, morando em Feira de Santana, que não é uma grande metrópole. Ela é uma diamante ganhando 50 mil reais por mês. Eu vi ela fazer isso, ela consegue me ensinar a fazer isso. E ela só chegou lá porque ela me formou Silver. Então eu sento numa mesa com uma empresária dessa, sabe quanto é que eu pago para sentar nessa mesa? Nada. Vai pagar um G4 para você estar na mesa de grandes empresários, para vocês terem noção de quanto que é? É uma fortuna. Para você assistir uma palestra, método, acho que é método CIS, para você aprender a fazer milhão. Caríssimo, 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 caríssimo. A empresa entrega de graça, porque é assim que a gente cresce. A empresa entrega, e eu como líder entrego, e a minha líder entrega, porque essa é a cultura da empresa. E aí vamos lá. Aí eu fui pesquisar, né? Eu estou fazendo uma mentoria para ensinar as pessoas a ganharem 3 mil reais. Eu pego na mão e te levo até o outro lado, onde você vai estar ganhando 3 mil reais. Do básico ao básico. Aí eu fui ver, né? Uma pessoa que está ganhando 3 mil reais, ela ganha mais do que 96% dos brasileiros. Ela ganha mais do que 98% dos baianos. Vocês têm noção? O salário mínimo, gente, é de R$ 1.518. 60% da população vive com até um salário mínimo por mês. Quantas vidas eu consigo mudar transformando elas uma elite? Uma elite você não precisa nem construir equipe. A gente tem estratégia validada, testada, feita várias e várias vezes para você bater uma elite na Doterra e você fazer 3 mil reais por mês. Isso é mais do que 70% da população tem para viver. Esse é o nosso plano de carreira, tá? A elite é esse passo aqui, ó. É o último ranking que a gente bate sem ter ninguém embaixo. A partir daqui, eu só cresço se eu tiver pessoas embaixo de mim. Tem outra coisa muito legal na empresa. Posso passar da minha líder. Se eu liderar bem, e eu tenho liderado, a minha equipe crescer bem, eu posso passar da minha líder. E a gente tem alguns casos aqui. A gente tem casos de presidentes diamantes que a líder é uma Blue Diamond. Que a líder é uma diamante. Acontece. A gente aqui não fica preso embaixo de ninguém. A gente tem uma linha ascendente, uma linha descendente, mas a gente não fica preso. A gente cresce proporcional ao nosso trabalho. A gente recebe proporcional ao nosso trabalho. Por que marketing de relacionamento? Por que Doterra tem tanta mulher rica? Porque é um trabalho parcial, home office. Tudo que uma mãe precisa. Quem mais do que uma mãe tem sangue no olho para equilibrar pratos, ensinar pessoas, receber pessoas para fazer um bolo, um café e ensinar a cuidar da família com óleo essencial? Quem melhor do que uma mãe para fazer isso? E é o melhor lugar para uma mãe ganhar dinheiro. Porque onde é que você vai ser contratada para ganhar 12 mil? Vanessa fez o diamante dela em 2 anos. Eu fiz meu silver também em 2 anos. Em 2 anos que eu entrei na empresa, que eu não fazia nada no começo. Nada, zero. Não fiz um alinhamento, uma mensagem nada, não sabia nada. Eu estava só interessada na outra mentoria da mulher. Mas bote aí que você entrou numa empresa qualquer em 2 anos para você ganhar 12 mil. Mãe, com um filho de 8 anos e outra pequena, que acabou de completar 1 ano. Não existe, gente, não existe. Aqui, não importa se você é mulher, se você é homem, se você... Ai, calma que minha garganta travou. Não importa qual é o seu currículo, não importa qual é o seu trabalho anterior, não importa onde que você mora, não importa o dinheiro que você tem hoje. Você entra na Doterra
Todo mundo vai começar como consultor. E você vai começar a produzir. Obviamente que nem todo mundo é igual, que vai ter gente que vai ter vários privilégios, que vai ter acesso a lugares, que vai ter outros dinheiros para começar a investir em estoque. Obviamente que os tempos dentro disso vão ser diferentes. Mas se você consegue começar, você tem chance de bater 200 mil, 400 mil reais por mês. Do mesmo jeito que a outra pessoa. A outra pessoa, ela tem as vantagens dela. Alguém que não tem filho tem vantagem sobre mim. Eu tenho horários limitados, eu tô cansada, eu amamento de noite. Mas eu não deixo isso me parar. Mas eu não espero que todo mundo faça que nem eu, obviamente. Eu tenho outros privilégios. Eu estudei em boas escolas, tenho pessoas ao meu redor que têm condição financeira de comprar. Mas nesse negócio, a gente tem todo tipo de pessoa. A gente tem gente que vive em uma cidade de 5 mil habitantes, que é líder diamante com 50 mil. A gente tem casos de pessoas que precisaram usar óleos emprestados de outra pessoa para começar o negócio, para vender, poder fazer o pedido, se cadastrar, porque não tinham dinheiro de se cadastrar. A gente tem casos de consultoras que criaram estratégias de venda antes de se afiliar à Terra, venderam os produtos sem se afiliar, e depois fizeram um cadastro, pegaram o dinheiro das clientes, compraram e entregaram. A gente tem várias estratégias para quem não tem dinheiro começar também. Não vai ser tão fácil quanto alguém que tem 6 mil reais para investir num super kit colecionador. Obviamente que não. Mas eu te dou ferramenta para você conseguir fazer. Então, em junho, eu fiz o Silver, e para isso eu formei 3 elites. Eu achava que eu ia ganhar 6.900. Eu achava que isso aqui ia ser só para pagar minhas blusinhas. Mas eu comprei minha casa. Eu ganhei o dobro. Meu salário hoje de Silver é 12 mil reais. E eu construí uma equipe sólida, bem treinada. E para eu fazer isso, essas 3 bonitas fizeram uma elite de 3 mil reais. Mas todas as outras pessoas também tiveram bônus. Esse mês de agosto, a minha meta não era nada, não. Não era crescer, não era nada, não. Era que a minha equipe inteira recebesse bônus. Eu queria 100% das meninas com bônus. Porque quando eu cadastrei elas em junho, eu prometi a elas que elas iam ter bônus. Em agosto, todo mundo que tinha equipe formada, que eu formei com elas, ganhou bônus. E aí eu consegui testar a minha mentoria também. E aí, qual que é o nosso plano? Gold. Próximo passo é ir para o Gold. Eu quero chegar aqui em dezembro, no Diamante. Essa é a estrutura, a estratégia que eu tenho desenhada. Então, eu vou levar 4 pessoas para serem as minhas Silvers e ganharem 12 mil que eu faço hoje. Mas para isso, essas 3 bonitas vão ter que primeiro virar Premier. Então, elas vão ganhar de 3.600 a 5 mil reais. Aí eu faço meu Gold. E embaixo dela, eu vou ter pessoas ganhando também e fazendo um executivo. Quando essas bonitas de baixo aqui, ó, da linha de baixo. Não tem só essas pessoas na linha de baixo, não, tá, gente? Eu só pego algumas cabecinhas para dar exemplo. Janaína tem mais de 10 pessoas nessa linha. Aldileia tem 5 pessoas. Manu tem 4. Eu tenho só 3, mas elas têm bem mais na primeira linha. Mas 2 se tornando executivos. Basta que 2 se tornem. Ela vira Premier e eu viro Gold. No caso, só ela não, né? Quando as 3 batem. Se só 2 batem, eu não bato. Eu preciso que as 3 façam. Então, eu tenho que ensinar muito bem. E eu tenho uma missão, né? E sozinha eu não chego lá. Não adianta eu querer, não adianta eu ser uma boa vendedora. Eu tenho que conseguir me duplicar. Eu tenho que conseguir fazer com que outras pessoas façam o que eu faço. É por isso que a gente sempre cria métodos simples, métodos duplicáveis. Porque se eu sou uma super vendedora que vendo 400 colágenos sozinhas, não vou duplicar isso. É muito difícil ensinar outra pessoa a fazer 400 vendas de colágeno. Mas eu consigo ensinar 100 pessoas a vender 40 colágenos. É muito mais possível. E aí eu vou ensinar essas 100 pessoas a ensinarem outras 100 pessoas a venderem 40 colágenos. Aí eu fico rica. Quando eu ensino a minha duplicação a se duplicar. Então, hoje, Vanessa me fez Silver e veio para o Diamante. Eu e mais 3 bonitonas. Então, eu cheguei no Silver como? Colocando 3 elites.
Isso eu sei fazer, tá? Eu não posso ensinar ninguém a ser diamante, mas eu posso ensinar a ser silver, foi o que eu fiz. Então, hoje eu tenho 3 pessoas, eu completei a equipe delas, e agora eu vou formar uma nova equipe. Vou encontrar a minha nova silver. Eu vou encontrar a pessoa que vai ter uma construção de equipe a ponto de formar 3 elites para se tornarem um silver. E aí eu vou ter as 4 silvers que eu preciso para bater o diamante, que é a minha missão. Então, eu te convido a olhar para a Doterra dessa forma. A gente transforma a vida das pessoas através da gente. A gente tem mais uma fonte de renda. Você não vai largar o que você está fazendo, pelo amor de Deus. Você vai usar o que você está fazendo para você aumentar a sua renda. Você vai ter liberdade de agenda, vai trabalhar de qualquer lugar. Você recebe dinheiro enquanto se desenvolve. Você não tem que estar pronto. Você não vai fazer uma prova para saber se você está apto ou não. Você vai começar do jeito que você tiver. E eu vou te ensinando. Você vai aprendendo, você vai estudando, vai assistindo aula, vai botando em prática, vai errando, vai aprendendo, você vai se desenvolvendo. E você vai viver um novo estilo de vida. O efeito colateral desse negócio é você zerar a farmácia, que em casa a gente nunca precisa tomar remédio. Não pega nada de doença. As crianças não pegam nada. A gente vê, ai, tá tendo pneumonia, não sei o quê. Nunca meus filhos viram um antibiótico. E não foi porque eu fui mamãe e não dei, não. É porque nunca precisou mesmo. Qual que é o trabalho, Ana? O que é que a gente faz? A gente usa, a gente tem que usar os produtos e a gente compartilha. A gente conta sobre aqueles produtos. E já são 300 mulheres na minha equipe, tá? 300 vezes eu vi isso acontecer. Em diversos cenários. Diversos cenários. Mulheres mais velhas, mais novas, 40, 30. Mulheres focadas em emagrecer, mulheres atletas, mulheres gordinhas, donas de casa, professoras, pedagogas, TOs, fisioterapeutas, massoterapeutas. Eu vou trazer um exemplo de uma massa aqui, que tem muita massa na sala. Uma amiga, ela tinha cadastro da Terra, mas ela não trabalhava com óleo essencial. Ela ia para os atendimentos dela, fazia a massagem dela, usava óleo essencial, mas ela não falava nada, não vendia, usava de outras marcas. E eu chamando ela, né? Amiga, eu tô ganhando dinheiro, pelo amor de Deus, você vai ganhar muito dinheiro. E ela, tá bom, amiga, eu vou. Mas ela não fazia, não arrumava o cadastro dela com a Doterra. Aí eu peguei meu estoque de óleo, levei lá, falei, quais você quer que eu deixe aqui? Ela escolheu os que ela achava, inalou os que ela não conhecia. Eu falei, ó, conhece esse aqui, o whisky, você vai adorar, o Serente, meu favorito e tal. Pegou 2 olhinhos pra ela, ficou com uns 10 olhos lá. 2 dias depois ela me liga, fiz uma venda, R$1.000. Ela pagou meu estoque, meu preço de custo e ficou com a comissão pra ela. Daqui 2 dias ela manda mensagem, amiga, acabaram os olhos. Então ela vai fazer uma massagem de R$250. De comissão de óleo, ela ganhou R$300. Só de comissão, gente. Só ali na hora. Cliente pagando no Pix. Mas ainda tem o plano de carreira, ainda tem o que a empresa paga. Então, quando a gente começa a construir equipe, e ela não vai construir sozinha, ela vai ter eu para ajudar. Eu vou cadastrar, vou ajudar ela vai cadastrar, eu vou ensinar ela a apresentar, eu vou ensinar ela a fechar parceria, eu vou ensinar ela a ir para um evento, eu vou organizar um evento com ela, e aí, para cada liderança, eu vou atuar da forma que a pessoa mais precisa. Tem gente que chega pronta, que já tem rede. Eu monto a estratégia com ela. Eu faço as apresentações com ela. Eu ensino como que ela explica o que ela está fazendo. E tem gente que chega cruazona, que precisou de estoque emprestado para começar a vender. Tem outro caso na equipe, recente, cadastrou no mês passado, Lorena. Lorena, eu precisei emprestar óleo para ela começar. Primeiro, ela começou sem nada. Ela só postava os cards, foi vendendo. Aí ela ia juntando de 70, 80, R$100, ela foi botando no porquinho do PicPay. Que ela queria comprar um kit livre de R$700. Mas ela não tinha um puto no bolso para fazer isso. Aí o que é que a Lorena fez? Ana, posso divulgar? Pode. Comecei a mandar material para ela foi divulgando. Aí ela conseguiu juntar o dinheiro de cadastrar. No dia seguinte que ela cadastrou, ela descobriu que tinha uma feira de empreendedorismo no condomínio dela. Ela mandou mensagem. Meu pedido não chegou ainda vai levar uns 5, 7 dias. Eu falei, não preocupa. Não tem uma caixinha, botei panfleto, botei cartão de visita. Tudo com o meu nome, né? O povo que chegasse, eu encaminhava para a equipe dela. Botei os óleos que eu tinha em casa, botei um kit living que eu tinha, que tava faltando 2 ou 3 óleos.
Peguei um óleo de Wild Orange meio aberto, falei, ó, você vai usar isso aqui para fazer experiência, botar na mão das pessoas, dá para as pessoas inalarem, conversa assim, 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 assiste esses vídeos aqui para você saber explicar os óleos. Ela já tinha listo a apostila, o PDF sobre os óleos essenciais do kit, já sabia tudo. Vai ela lá, 1 hora atrasada, porque foi a organização de última hora, botou lá a mesinha dela, deu 1 hora, ela me mandou foto, o kit todo vendido praticamente. Em 15 dias, Lorena me pagou R$ 1.400 que ela pegou de óleo emprestado comigo para entregar para cliente, fez as comissões dela, mas pagou o preço de custo dos meus óleos e comprou mais R$ 2.000 de cliente vendido já. E fez o lucro dela com esse dinheiro. Na mentoria, eu ainda ensino ela o que fazer com esse dinheiro, o que fazer, como aplicar, como guardar, quanto que ela pode tirar desse dinheiro, quanto que ela tem que reinvestir no negócio dela para ele crescer, como que ela se organiza financeiramente, como que ela cuida da cliente dela, como que ela faz o protocolo. Gente, matéria da mentoria, eu ensino tudo. E onde tem pessoas, gente, tem a oportunidade. Lorena falou para mim assim, Ana, eu sou muito antipática, eu não conheço ninguém no condomínio, eu não falo com ninguém, eu não sei nem quem são os meus vizinhos de corredor. Eu falei, você era assim, a partir de hoje você é a pessoa mais simpática que tem. Todo mundo que você conhecer, você vai arrumar uma forma criativa de construir um relacionamento. Você vai se permitir se conhecer essa pessoa. E assim ela começou. Todo lugar que ela vai, ela foi no pet shop levar a cachorra. Ela usou lavanda lá. A cachorra que era assustada com o negócio de cortar a unha, deixou cortar a unha. A menina que corta a unha toda semana já ficou interessada. A dona do pet shop já quer entrar no negócio. Onde tiver gente, vai ter oportunidade. Olha a Lorena aí falando que até os moto-Uber ela tá botando pro negócio. E o que é que eu tenho que fazer, Ana? Todo mês você tem que vender 150 pontos, tá? Cada produto na Doterra tem pontos. Eu gosto de explicar isso aqui logo, que é para você entender que não é, o trabalho não é você ficar distribuindo panfleto, nem você ficar encaminhando card em grupo, tá? Você vai vender 150 pontos todos os meses. Como que eu faço isso? Você pode vender 4 colágenos. Tá resolvido. Se você já usa colágeno, um é seu. Ele é R$ 187 o preço de custo. Você começar a tomar colágeno. Aí você vai vender mais 3. Aí a gente te ensina toda a estratégia. Tem aula só de vender colágeno. Você consegue mais 3 pessoas. 3 amigas, uma mãe, uma tia, que tome colágeno. Pronto, você tem 4 clientes de colágeno agora. Você e mais 3. Tá feito. O seu mínimo tá feito. A partir de hoje, você está apta a receber treinamento, mentoria e a receber bônus. Quando a gente começar a construir sua equipe aprender também a vender, você já vai começar a receber. Então, em agosto, teve gente que entrou na equipe em agosto e já tem bônus para receber. Em setembro, a gente recebe dia 25. Em setembro, vai receber mais de R$ 1.000 de bônus. A pessoa entrou em agosto. Foi assoviando, chupando cana, andando de bicicleta ali, aprendendo, executando. Eu ensino a estratégia, eu faço a estratégia, eu faço tudo para você ganhar bônus. Já vai receber. Não bateu elite ainda. Ainda tem mais 30 dias aí para estudar, para aprender a bater o elite. Mas já tem bônus. Então, eu te convido a vir propagar essa nova era com a gente, né? Se tornar um consultor de bem-estar, dobrar o seu faturamento, independente da área que você atue, eu consigo dobrar seu ticket médio. Se você já trabalha com pessoas, você já está com a pessoa na sua frente, meu amor, o potencial é absurdo. As nossas massoterapeutas da equipe que ganhavam 5 mil estão ganhando 10, mais 3 da empresa, e só tem 60 dias. E aí, como que eu começo, Ana? Você tem que investir no seu primeiro kit, tá? Você tem que ter um material para você mostrar para as pessoas, para você levar para as pessoas, para você expor no seu espaço. Se você quiser começar com um kit completão, um kit focando, R$ 6.000. Eu comprei minha loja com 50 mil. R$ 6.000 não me enche um expositor de semi-joia, tá? Aqui você vai ter a chance de ganhar muito bem. E você vai ter aí que investir R$ 6.000. Sabe quando é que eu tirei os 50 mil da loja? Depois de 5 anos. Só se pagou. Eu nem lucrei. 5 anos. Em 2 anos de Doterra,
eu ganho 12 mil reais. Se eu tivesse entrado com um kit living, ou com um kit colecionador de 6 mil reais, eu teria dobrado o que eu investi em 2 anos. E ainda pode dividir de 6 vezes. E eu fui devagar, convenhamos. Anotem isso aí, eu fui devagar. Eu fui uma consultora medíocre por 2 anos. Eu só comecei a fazer o rolê em fevereiro desse ano, devagar. Quando deu maio, eu acionei. Então, de maio para junho, eu vivi um pouquinho mais de um mês, eu realmente fiz o negócio. Eu dobrei o equivalente ao investimento do kit mais completo, do kit mais caro. Então, a porta de entrada é muito possível. Aí tem o kit essencial para o lar. Eu super indico. Você vai ganhar um difusor, que você já vai colocar em casa, já vai começar a usar, vai levar para os lugares, vai fazer seus eventos. 11 óleos de 15 ml, que duram mais, então você vai conseguir usar em casa, fazer a amostrinha, levar para os eventos. E a pomada do Deep Blue, que é um fenômeno. Isso aqui é monstruoso. A gente, em novembro, vai fazer um evento com 400 atletas e previsão de 1.000 pessoas, porque né, tem as famílias dos atletas e tudo mais. Então, circulam 1.000 pessoas. Qual é o foco do evento? Atleta, eu vou usar o quê? Deep Blue. Eu vou vender esse azulzinho bonitinho aí. Todo atleta que usa, compra. Todo mundo que tem dor que usa, compra. Então, eu pago um kit desse com 6 vezes de 279. De 1.640, sai pra gente. O preço dele normal seria 2.187. Então, tem um super desconto aqui, dá para lucrar muito. Outra opção é você começar com o Kit Living Brasil. R$ 755, você divide de 6 vezes no cartão. Até isso eu ensino, tá? Ensina a usar o cartão de forma a juntar milha, a você fazer o seu dinheiro render e trabalhar para você, aumentar aí o seu lucro usando cartão de crédito, para quem tem medo de cartão de crédito. Você vai levar 12 óleos de 5 ml, os 12 principais do Brasil. São super bem vendidos. A maioria das meninas que não tem dinheiro para entrar, elas fazem o quê? Elas compram esse kit, elas vendem esse kit, vendem todos os óleos do kit, pegam o dinheiro com o povo no Pix e compra. Aí dá 7 dias de entrega. Se você estiver em Salvador, eu tenho ele aqui, eu te empresto. Quando chegar, você me devolve o óleo. Assim, seu cliente não precisa esperar. Você não perde venda. Esse é o único negócio que você começa investindo na própria saúde. O que é que eu ganho quando eu entro, Ana? Você vai receber todo o material de apoio. Tem os grupos de WhatsApp, tem script de Instagram, modelo de Canva, chat GPT de marketing, chat GPT de aromaterapia, script para WhatsApp, tudo, gente, tudo eu entrego mastigado para vocês. E além disso, eu dou uma mentoria gratuita, eu tenho 12 vagas por mês, eu abri 12 vagas em agosto e vou abrir agora 12 vagas em setembro de novo. Por que 12, Ana? Porque eu preciso ficar perto de vocês, acompanhar vocês. Eu não consigo botar um monte de gente de uma vez, porque eu não consigo acompanhar vocês. Então, são 12 vagas que eu abro. Vocês vão ser mentoradas diretamente por mim. Uma vez por semana a gente tem encontro ao vivo. As aulas ficam gravadas para vocês poderem acessarem depois. Porque eu sei que muita gente aqui faz parcial. A ideia é essa mesma. A gente começa com parcial até a renda ficar tão alta que a gente larga o resto. E é um programa de aceleração. Chama Jornada Acelerada. 100% gratuito, tá? Para as novas consultoras entrarem. A gente tem aula 9, 17, 23 e... Não, essas foram as de agosto, tá? As aulas de agosto. Em setembro vão ser segundas-feiras, às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas, tem aula ao vivo comigo. Ana, não posso. Marca na agenda qual o dia que você vai assistir. Não deixa de marcar, tá? Tem que ser um compromisso marcado. Pra gente marcar depois o Tira Dúvidas. Então, Jornada Acelerada é 100% gratuito. Tem líder, gente, que vende isso aqui, tá? Que vende mentoria, que vende jornada. Eu não. Eu entrego de graça para vocês, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou formar elites com essa mentoria. E eu deixo a Doterra me pagar. Tá bom já. Em agosto foi sábado e domingo. Em setembro vai ser segunda-feira, que foi o horário de votação da galera. A galera escolheu segunda-feira, 20 horas. E aí eu vou ensinar vocês a fazer o quê? A fazer de R$ 1.500 a R$ 3.000 em 60 dias. Esse aqui é o nosso squad de elite que entrou em agosto. Dessa galera aqui vão sair muitos elites. E aí você tem que me dizer só como é que você vai começar. Para a galera do simpósio, eu fechei uma condição especial. Então, todo mundo do simpósio vai ter um brinde extra, que não é a Doterra que está dando, sou eu que estou dando. Porque eu vejo muito potencial em vocês. E as primeiras que entram, a gente consegue fechar a equipe logo.
Então, eu já tenho 3 bonitas cadastradas, confirmadas aí. Rose é uma delas. Rose maravilhosa, uma mulher empresária, assim, visionária. Amanhã eu vou estar com ela lá em Cajazeiras, na clínica dela. A gente já está desenhando o calendário até o ano que vem dos nossos eventos, tudo que a gente vai aprontar juntas. E aí vocês podem anotar. Vai ser pipoco. Salvador vai ficar pequena. A gente vai dominar Cajazeiras de Salvador. E aí, conforme as meninas vão entrando, chega uma hora que eu não estou mais fazendo a equipe de Rose, eu estou fazendo a equipe das meninas de Rose. Então, a gente vai desenhando estrutura, vai colocando os grupos que funcionam bem juntos para trabalhar, vai bolando quem faz o quê, quem ajuda como, quem que vai para os eventos. Tudo isso eu desenho com vocês. E, Ana, eu tô fodida, velho. Eu quero muito empreender, eu quero começar meu negócio, mas eu não tenho um puto no bolso, eu não tenho R$700. Eu confio tanto na minha mentoria que eu criei o plano da desfudência. Porque se você não tem R$700 para investir no seu negócio próprio, para você virar empresária, você tá fodida. Se você não tem, assim, a gente começa um negócio, gente, com 10, 20, 30, 50 mil reais. Se você não tem R$700 para começar um negócio que vai te dar retorno em 60 dias, que vai triplicar o valor do seu investimento, está fodida, a gente faz o quê? Plano da desfudência. É um passo a passo para você mudar de vida e você começar a fazer aqui comigo na Doterra. Eu vou pegar na sua mão e vou te dizer tudo que você tem que fazer para você conseguir juntar o primeiro investimento para você começar a sua carreira comigo. Agora tem que começar comigo, tá? É para cadastrar na minha equipe. Eu não vou ensinar vocês se vocês irem para outra equipe, não. Vocês não estão nem doidos. Por que eu faço isso? Eu não recebo um centavo tirando você da fudência. Essa mentoria aqui sou eu gastando a minha hora, o meu dia, o meu tempo de treinar a minha equipe para um monte de gente que eu nunca vi na vida sair do negativo e entrar na minha equipe. E entrar na jornada acelerada. Porque eu tenho certeza que quando vocês entrarem na jornada acelerada, sai a elite de lá. Aí a Doterra me paga. Então, o plano da desfudência é para ajudar vocês. Eu fiz com a Lorena isso aqui e deu certo. Eu achei que eu ia precisar ajudar a Lorena por alguns meses e Lorena andou sozinha. Lorena já cadastrou, Lorena já está montando a equipe dela. Esse mês a gente completa a equipe dela. Então, foi por Lorena que eu inventei o plano da desfudência. Hoje eu tenho uma consultora excelente, que inclusive vai ser instrutora do plano da desfudência. Ela está lá no grupo com vocês para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Então, dúvidas, desabafos, estratégia de venda. Todo dia eu mando uma estratégia de venda lá. Quem tem visão, pega essa estratégia e começa a vender, começa a jogar nos grupos, começa ali a se movimentar, começa a correr atrás. Não é ficar parado, tá? Não é só pegar o carro e jogar no grupo, não é assim que funciona. Mas a gente ensina como é que vocês vão fazer. E eu vou marcar um horário, algumas vezes por semana com vocês, para a gente entrar ao vivo, se conhecer. E de verdade, traçar a estratégia, fazer planilha bonitinho, para a gente chegar lá. Para vocês conseguirem juntar o valor de vocês se cadastrarem. E, obviamente, R$0, né? Então, plano da desfudência, gente, eu validei com Lorena, validei com Suzy, e as meninas conseguiram começar. Então, estamos aí já com um grupo formado lá, para a gente começar a nossa mentoria. A gente vai começar agora em setembro, eu vou soltar no grupo as datas, tá? E quem quiser entrar no plano da desfudência, tem o link. Pede para quem te convidou para mandar o link para vocês, tá? Ó, acabou de entrar uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá com 18 pessoas. Já tem mais gente até do que eu posso, de fato, botar. Vou mandar aqui para as meninas, para elas mandarem para vocês, convidadas. Para vocês entrarem no grupo do plano de desfudência, para vocês começarem a ter acesso às estratégias de venda, e com essas estratégias de vendas, vocês vão começar a ganhar dinheiro com a Doterra, ainda antes de se cadastrar. Usando o quê? A minha equipe, usando a minha estratégia, usando o que eu aprendi a fazer. E é isso. Com isso, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham gostado, tenham tirado dúvidas. Se ficou qualquer dúvida, gente, pode me mandar mensagem, pode falar comigo no Instagram, no WhatsApp, tá certo?
E eu quero muito conhecer vocês mais, quero que vocês venham para a equipe. Tá muito bonita, assim, a formação da equipe. Eu já chorei tudo que eu tinha para chorar no final do mês. Para mim foi muito emocionante, assim, ver as meninas crescendo, se desenvolvendo, ganhando dinheiro. E eu quero fazer isso para cada vez mais pessoas, né? Esse é o propósito. Eu sempre falei que o meu propósito era levantar mulheres. Em todos os negócios que eu faço, eu sempre levantei mulheres. Com Semijoia, com a Abulê, que era a minha loja de facilitadores maternos, sempre foi sobre levantar mulheres. E tô eu fazendo isso aqui na Doterra. Então, boa noite, boa semana para vocês e vejo vocês aqui na equipe, tá? Fala com quem te convidou para você escolher seu kit, fazer seu cadastro. E se tá fodida, vamos pro plano da desfudência. Beijos!